Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário é que você está a ouvir esta mensagem. Quero lhe desejar uma quinta-feira maravilhosa, abençoada, cheia da presença de Deus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, que o Senhor possa ministrar ao coração desta pessoa, que esta pessoa já venha com o coração quebrantado e contrito. Eu agradeço por pessoas que são libertas aqui com as palavras vindas do seu coração. Pai, peço que da minha boca não saiam palavras se não vierem do seu Espírito Santo, que as palavras que saírem da minha boca sejam cheias da sua unção, dirigidas, governadas e lideradas pelo seu Espírito Santo, e que haja curas, que haja milagres, que haja maravilhas, que haja respostas para as pessoas que estão aqui comigo a ouvir esta mensagem, Pai, que o Senhor possa responder, tirar dúvidas, tirar questionamentos, em nome do Senhor Jesus. Eu amarro agora qualquer espírito de confusão, qualquer seta, qualquer dardo satânico contra este momento, contra a sua mente. Eu repreendo todo o espírito de confusão, em nome do Senhor Jesus. Toda a ferramenta preparada contra este momento não prosperará. E toda a língua que ousar contra este momento recebe condenação. Então agradeça por este momento, porque estamos aqui juntos para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Ontem foi uma palavra poderosa. Eu peço a presença de Deus aqui connosco, eu quero a presença de Deus aqui comigo, peço a presença de Deus aí consigo, peço para Deus falar consigo através desta mensagem. Eu não estou a trazer séries de mensagem, estou a trazer realmente palavras proféticas que Deus tem colocado no meu coração para abençoar a sua vida, e eu hoje tenho uma direção acerca do poder de condições para que você esteja protegido e protegida por Deus, sabe? Há gente a entrar em batalhas espirituais, a expulsar demónios para aqui e para ali, completamente na carne. A pessoa às vezes até acho que é o placebo, não é? Que se chama, a pessoa até pode imaginar que ganhou aquela batalha, apesar de Deus, sim, Ele ouve as suas orações, Ele ouve a oração de um justo, Ele ouve a oração de um justo. Mas aqui uma coisa que hoje eu estava a ler aqui na palavra, porque eu sei que muitas vezes, se nós não nos arrependermos de certas e determinadas coisas e não alinharmos o nosso coração com Deus e não formos como Jesus, porque é assim, a palavra de Deus, as chaves, como se diz, não é? A adoração, a armadura de Deus e tudo numa batalha espiritual, não são amuletos de proteção. Porque você quer ganhar uma batalha definitivamente, ou quer andar todos os dias, a toda hora, a todo momento, a entrar na mesma batalha, e eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo todo o espírito de opressão em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que isto é uma mensagem muito importante, que vai trazer leveza às pessoas. Eu creio em nome do Senhor Jesus que as pessoas vão ser libertas, por isso a graça do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e que esta mensagem fique estabelecida no seu coração, cravada, porque ela vai trazer proteção para si. Então, há pessoas que leem, é assim, tudo o que eu estou a falar de orar, de revestir da armadura, ler os salmos, você faz mil e uma coisas, pode fazer jejum, pode fazer coisas, mas inclusive quando você vai ler lá em Isaías 58 acerca do verdadeiro jejum, o verdadeiro jejum remete-nos a uma mudança também de comportamentos. E você diz assim, mas eu agora vivo no tempo da graça. Aqui Pedro está-nos a falar do tempo da graça, o apóstolo de Paulo fala-nos do tempo da graça. Eu vou ler aqui o livro de Pedro, uma das condições, lá está, a graça, o Jesus disse que o mandamento é o amor, e é disso que eu quero falar, porque de que vale nós estarmos carregados de dons e talentos? Deus nos deu a autoridade se não tivermos uma mentalidade de rei, de governo, e reis e governadores governam com amor. Então você só tem a autoridade para governar, a autoridade sobre a sua vida primeiramente, porque nós não podemos ter autoridade sobre nada ao nosso redor se não tivermos primeiro sobre as nossas emoções, e é isso que eu quero falar consigo. Aqui de relacionamentos, acho que é importante você abrir o seu coração para entender também isto, que diz aqui em 1 Pedro 3, 8, e finalmente sede todos de um mesmo sentimento. Então, todos de um mesmo sentimento, as pessoas da sua igreja,
o seu primeiro ministério, que é dentro da sua casa, com a sua família. Há pessoas que não têm família, mas têm aquelas pessoas mais chegadas, os amigos. Você conhece Jesus, você deve ser assim com eles, você deve levar Jesus com a sua forma de viver para essas pessoas. Há pessoas que dizem assim, é uma luta, eu falo de Jesus para a outra, porque a pessoa já vai com a Bíblia debaixo do braço e com um canhão na outra e tens que aceitar Jesus e Jesus te ama, e a pessoa fica assim, mas o que é que esta pessoa está a falar? Porque se não for o Espírito Santo de Deus que convence, se eu não vir um comportamento diferente naquela pessoa, o que é que eu vou seguir? Se toda a gente tem um anseio dentro dela de algo diferente, de algo novo. Repara, as pessoas às vezes têm conquistas, são bilionárias, trilionárias e estão sempre à busca de mais e mais e mais. O coração do homem é enganoso e ele está sempre à procura de mais e mais e mais. E Deus quer que nós tenhamos contentamento com Ele, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Obviamente que Ele nos manda correr a nossa carreira, mas você tem que correr a sua carreira. E na sua carreira faz parte isto, você ser protegido. Eu vou ler aqui o versículo 13 já, até para você entender o fundamento, para não pensar aí que isto é uma mensagem somente de exortação e para levar você a ter um bom comportamento. Até posso começar por aí, não tem problema nenhum, mas para você entender o fundamento e onde é que eu quero chegar já, que é para depois voltarmos atrás e você entender o contexto. Versículo 13, e aquele que vos poderá fazer o mal, qual é aquele que vos poderá fazer o mal se fordes zelosos do bem? Uma pergunta, qual é aquela pessoa, qual é aquele demónio, qual é aquele espírito imundo que poderá fazer mal a você se você for zeloso do bem? Então esta é uma mensagem, um apelo para que sejamos zelosos do bem. Zelosos. Há coisas que sim, nós temos que ter há coisas que têm que ser às vezes com o nosso esforço. É isto que às vezes as pessoas há pessoas que não suportam esta parte, há outras que não querem, outras pessoas deixam de parte, mas aqui é muito forte isto. E qual é aquele que poderá fazer o mal se fores zelosos pelo bem? Agora vamos aqui entender ao contrário. Se você não fizer o bem, não for zeloso com o bem, aquele que tem intenções, não é? Se tem intenções de trazer danos, de roubar, matar e destruir, pode encontrar uma brecha na sua vida para fazer-lhe algum mal. Então, daí eu estar a falar acerca da proteção de Deus. Daí eu falo isto com muito temor a Deus, esta mensagem, porque eu sei uma mensagem que não é fácil de engolir. Não é fácil de engolir para ninguém. Porque eu vou falar aqui de algumas coisas, eu vou ler agora os outros versículos, que é para você entender o que é que você precisa de trabalhar, o que é que precisamos de trabalhar para realmente podermos ser estas pessoas que são zelosas do bem. Não é muito. Jesus nunca disse que seria pesado, não é? E tudo o que Ele pede para você fazer, Ele dá graça, Ele dá sabedoria, Ele dá unção, e você obedecendo é abençoado. Então, às vezes há pessoas que estão a ouvir esta mensagem, que existem muros de proteção que Deus coloca na vida das pessoas. Há pessoas que têm esses muros de proteção caídos, derrubados, têm brechas, porque não estão aqui alinhados com esta parte. Então, esta é uma chave para você ter proteção na sua vida. Condição para proteção. Até foi esse título que eu coloquei aqui quando estava a ler. Então diz, finalmente sede todos do mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, mostrando-se compassivos, amigáveis, e depois tem aqui algumas notas com humildade sincera, amáveis, ou seja, uma humildade sincera, amabilidade, porque não vale a pena fingir ou colocar uma máscara daquilo que não se é só para parecer ao outro, porque eu digo-lhe que, olha aqui o que diz aqui no versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Você é uma pessoa que é justa, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, talvez você ainda esteja aí, não tenha chegado à perfeição, talvez você não consiga fazer isto que está aqui ainda, mas se você quiser, tudo é possível àquele que crê. Há coisas que Deus não vai obrigar você a fazer, há coisas que
Você tem que querer, tem que desejar, tem que desejar. Então diz o seguinte, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, o Senhor está observando atentamente os crentes, confiam nele, isto é a nota da Bíblia. E agora aqui a continuação do versículo, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. O rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Paizinho querido, livre-nos de ser aqueles que fazem o mal. Que possamos ter este entendimento gravado no nosso coração, Pai. Entender que o Senhor está a olhar para o nosso coração. Eu sei que existem aqui pessoas que foram magoadas, foram feridas, levantaram mecanismos de defesa e de proteção para se defenderem e talvez foram tão feridos e tão magoados ou tiveram um passado que não foi fácil, têm tantos problemas na vida que essa pessoa começou a ficar dura como uma pedra, deixou de confiar nos outros. Mas eu peço a sua graça sobre a vida desta pessoa, que o Senhor venha com o seu bálsamo curar cada ferida no coração, pessoas que foram feridas até dentro da casa do Senhor por outros, que às vezes até não fizeram propositadamente, não foi de propósito, outros até pode ter sido de propósito intencionalmente, pessoas que viram tanta coisa errada, deixaram de confiar inclusive na sua casa, Pai. Traga graça sobre estas pessoas. Deixaram de acreditar, deixaram de ir à sua casa, adorar o Senhor. Pai, ouviram coisas erradas, começaram a seguir gente errada. Eu sei que não há sítios perfeitos, mas que o Senhor possa dar um lugar para esta pessoa. Eu não sei, é o que Deus mostra ao meu coração. Há pessoas que também têm esses problemas dentro de casa, com familiares, casamentos com filhos. Que o Senhor possa dar paciência a esta pessoa, dá sabedoria, dá discernimento, Senhor. Coloca as orações certas, Pai. Ajuda eles, Senhor. Dá-lhes força, dá-lhes graça, dá-lhes sabedoria, Pai, para que eles possam superar essa situação e continuem a crer na fé. Aumenta a fé no coração destas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Diz assim, não tomando o mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário bem dizendo, sabendo que vós fostes chamados para ser herdeiros da bênção. Então, nós somos herdeiros da bênção, nós somos uma bênção. Creio que era ontem que eu estava a falar acerca disto, que é de abençoar. Nós não podemos falar mal de quem, por exemplo, alguém feriu, alguém fez um mal. Eu sei que o coração tem tendência a xingar. Uma coisa é você às vezes, e mesmo assim, arrependa-se e peça perdão. Deus perdoa-me das palavras que às vezes quando você está sozinho, passa-se da cabeça e solta aí umas palavras que não lembra nem ao diabo, mas peça perdão a Deus. Agora o pior é quando você vai espalhar essa notícia, ou difamar o outro, falar do outro. Diz aqui que nós, pelo contrário, bem dizendo, por isso é que eu estava a dizer que não é fácil, você tem que bem dizer, mas você vai ver, experimente mudar a sua mente. Experimente mudar a sua mente, você só vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se a sua mente mudar. Então, experimente começar a abençoar com palavras, com orações. Não é fácil, mas você consegue com a graça de Deus. Experimente abençoar as pessoas com palavras, com orações, mesmo que não tenha vontade, eu abençoo esta pessoa. Abençoa esta pessoa, você vai ver que vai começar a sair naturalmente. Começa a peçar a Deus para perdoar o pecado dessa pessoa. Você vai ver, começa a sair naturalmente, sem hipocrisia. Vai sair sem hipocrisia, porque você quando olha também para a sua condição, você vai ver que também já fez coisas erradas. Então, porque diz assim, quem quer amar a vida, ou seja, quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Então, apartar-se do mal é uma parte que eu e você fazemos. Se você está a ver que aquilo é errado, que é um erro, porque é que você está lá ainda? Porque é que você ainda está debaixo daquilo? Porque você continua a fazer no sítio errado, no ambiente errado, no erro, e o seu coração começa a ficar cheio e aquilo vai explodir de alguma forma. Então, quem quer amar a sua vida, quem quer e ver dias bons, que é uma promessa de dias bons, tem que ter cuidado. Voltamos aqui ao que eu tenho que falar. Eu creio que é o que Deus tem para falar estes dias,
é acerca do poder das palavras também. Refreie a colocar uma mordaça do mal, e os seus lábios não falem engano. Se nem Jesus falava engano, se nem Jesus falava mal, então nós somos à imagem e semelhança deles, nós não podemos fazer. Diz assim, busca paz e siga. Então, é uma parte sua você buscar a paz e seguir a paz. Isto para quê? Para que você esteja debaixo da proteção e da bênção de Deus. E qual é aquele que poderá fazer o mal se fores zelosos do bem? Então você ganha uma autoridade, isso é um segredo para que você esteja revestido de autoridade, para que quando algum mal vier contra si, você está protegido, porque você está a fazer o bem. Deus é um Deus justo, acredite. Deus é um Deus justo. Amém? Eu posso orar por si? Paizinho querido, eu quero agradecer por esta mensagem, quero agradecer, meu Pai, por tanta revelação, quero agradecer por tanta graça, Senhor, quero agradecer por cada pessoa que está aqui, Pai. Senhor, o Senhor está a dizer, sejam fortes e tenham bom ânimo. Tem pessoas que estão desanimadas com algumas coisas que têm passado na sua vida, mas o Senhor hoje quer levantar você por causa do poder da palavra e um direcionamento que eu estou a ter agora de uma palavra profética, que Deus quer levantar você para outro nível, mas você só vai chegar a outro nível se deixar estas coisas para trás, fugir do mal, apartar-se do mal, não falando do mal de quem o fere, de quem faz mal, e tendo realmente este amor, ser compassivo, amigável, bondoso. Faça um esforce e tenha bom ânimo, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida.